é graduada em Tecnologia da Informação, mestre em Engenharia da Informação pela Universidade Federal do ABC, possui especialização e certificações em Segurança da Informação, onde fez sua trilha profissional junto à docência e à gestão por 10 anos no Centro Paula Souza. Na RNP, atuou na Diretoria Adjunta de Cibersegurança em ações relacionadas à governança de segurança da informação, tendo colaborado com o Comitê Técnico da RBB. Atualmente, é coordenadora de Pesquisa e Desenvolvimento na Diretoria de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, da RNP, atuando em projetos da área de TV digital. Bem-vinda, Stefânia. Boa tarde. Bom, é um prazer estar aqui hoje, né, de um projeto tão grandioso quanto a RBB. Eu vou apresentar para vocês os nossos painelistas, dando início com o Leandro Ciuffo, diretor adjunto para E-Ciência e Cyberinfraestrutura Avançada na Diretoria de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da RNP. Atualmente, o Leandro também é membro do Comitê Executivo da RBB. Leandro, por favor. Obrigada. Também temos aqui hoje, né, pesquisador na área de blockchain, Paulo Henrique Alves, que é graduado em Sistemas de Informação, mestre em Engenharia de Software, na área de Inteligência Artificial e doutorando em Ciência de Dados pela PUC-Rio. Paulo Henrique, ele conduz projetos de P&D em diferentes setores da indústria de óleo e gás. Sua experiência em pesquisa aplicada é resultado de mais de 10 anos de participação em projetos na universidade, através do Instituto ECOA e do Laboratório de Engenharia de Software. Por favor, Paulo. Pode ficar à vontade. Também gostaria de convidar aqui ao palco a Mônica. Ela é graduada em Ciência da Computação, com especialização em Gerenciamento Estratégico de Projetos. Atualmente está finalizando o seu mestrado profissional no ITA. Ela tem uma vasta trajetória no mercado de tecnologia, possui 19 anos de experiência na Prodenge, Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais. Atualmente, ela atua como assessora de inovação, liderando esforços para impulsionar a inovação e a modernização de tecnologia na organização e nos órgãos do Estado, principalmente em frente de inovação aberta, inteligência artificial e blockchain. Mônica? Bom, para dar início ao nosso painel, eu vou passar a palavra ao Leandro Ciuffo. Então, aqui hoje vocês vão aproveitar nesse painel para ver um pouquinho sobre os casos de uso, né? Até alguém comentou, então, né, fica aberta a discussão aqui para vocês. Leandro, passo a palavra para você. Obrigado, Stefânia. Obrigado ao BNDES pelo convite. Bem, então aqui foi falado da RBB, né, que é uma estrada que está sendo construída, mas aqui são alguns potenciais candidatos a carros para rodar na estrada, né, digamos assim. Então, eu vou trazer aqui um caso de uso chamado diploma digital. Vou contar um pouco da história, né? Esse projeto ele surgiu em 2018. A RNP, eu sou da RNP, a RNP há 20 anos ela faz um edital de projetos de P&D anual. E esse edital ele é aberto para qualquer ideia de aplicação que faça uso inovador da internet. E lá, o edital de 2017, um grupo de pesquisa da Federal da Paraíba aplicou com esse projeto para desenvolver um serviço de registro, autenticação e preservação digital de documentos. Era um projeto que era para fazer, né, registro, autenticação e preservação de qualquer tipo de documento. E aí, a motivação desse projeto, né, era isso, né, era combater fraudes, né? Aí, principalmente em relação à apresentação de cópias falsas de diplomas, né? Comercialização de diplomas irregulares, né? E esse projeto ele tinha ali alguns pilares assim, para esse desenvolvimento, né? Que era combinar o uso da blockchain, a certificação digital
e a preservação digital. Também tinha esse componente da preservação de longo prazo também desses documentos, né? E aqui um esquema de como as coisas vão sendo, vão pondo ali, né? Acontece que, deixa eu voltar aqui um pouquinho, nesse ano a gente mudou um pouco as regras do nosso edital, porque é o seguinte, o nosso edital de PD ele sempre teve como foco gerar novos serviços para a comunidade acadêmica e de pesquisa, né? Então, a gente, a partir desse projeto, aí, geramos serviços como aplicações de webconferência, VoIP, etc. E a gente estava chegando num ponto em que estava difícil absorver esses serviços, e aí nesse ano, a gente botou ali uma regra no edital que os projetos de P&D, a gente iria incentivá-los a abrir uma startup, dar uma mentoria para eles pudessem ir para o mercado. E foi o que aconteceu. A gente começou a mentorar esse grupo para ele abrir uma startup, né, pensar em modelos de negócio, não só em P&D. E aí, como acontece nesses casos aí de inovação, né, o grupo ele tem que pensar ali num nicho de mercado, né, como é que ele vai criar um negócio a partir daquilo ali, vai pivotando as ideias, né? E, coincidentemente, né, naquele mesmo ano, né, teve essa portaria do MEC, que instituía aí dava orientações para a criação do diploma digital, e tinha, se não me engano, ali, não sei se nessa portaria ou numa seguinte, teve umas 3 portarias, acho, a respeito, que as instituições deveriam adotar o diploma digital a partir de 2022. Então, já tinha uma diretriz a esse respeito. E aí, o serviço, né, o projeto ele foi pivotando para atender esse nicho aí, né, de diploma de graduação. E a coisa foi desenvolvendo, o grupo ali abriu uma startup, que se chama TechLedger, e aí foi lançado o serviço Diploma Digital. Está aqui o link, aqui como o serviço funciona, peguei lá do site, né? Tem lá no site informações de como uma instituição ela pode aderir ao serviço. O serviço é ofertado pela RNP, mas aqui também tem a visão do MEC, né? Na verdade, é um serviço do MEC, em que a RNP que oferece esse serviço. Lá no MEC, né, tem esse portal aí, tem lá uma FAQ sobre o serviço, tem ali uma aplicação para poder validar o diploma. Na verdade, o aluno ele recebe ali, o diploma é um arquivo no formato XML, e qualquer um pode subir ali, validar aquilo ali. Aqui é uma tela como é que é feita essa validação. E aqui é um dashboard aqui, só para dar uma noção de números. Na verdade, aqui é o seguinte, o MEC, né, ele contratou a RNP para ofertar esse serviço para 125 instituições, universidades federais ou institutos federais, né, para alunos de graduação, de todas as instituições federais, somente 6 não aderiram ao serviço, mas só para ter uma ordem de grandeza, né, na ordem de 130 mil já diplomas emitidos, de formato digital. Bem, acontece que existe esse serviço de diploma digital, ok? É um serviço do MEC, o MEC contrata a RNP para ofertar esse serviço, e a RNP, por sua vez, tem como um dos seus fornecedores essa startup, chamada TechLedger, que foi criada a partir de um grupo de pesquisa do edital de P&D nosso. Um dos componentes desse serviço é originário desse projeto de P&D, que é esse serviço que registra, né, documentos. Esse serviço ele é habilitado para fazer o registro em blockchain, né, como estava previsto lá no projeto original. E eles desenvolveram ali um componente, um broker, que permite que seja registrado em mais de uma blockchain até. E eles já testaram, né, no Bezo, e hoje já testaram isso também no Hyperledger. E a motivação para usar blockchain é essa, né, para garantir lá a prova de autoria, né, porque o documento foi produzido e registrado, a prova de existência, se o documento ele existia no momento do seu registro, e a prova de integridade, né, que o documento não foi adulterado desde o seu registro. E aí, né, a parte básica aí
de blockchain, né, que na verdade é armazenado, é o hash, né, não o documento. Gostei muito da fala do Gladstone mais cedo, né, porque não são os dados, né, é a prova criptográfica lá que aquele dado existe, né. E aqui para uma questão até de economia de transação, essa é outra vantagem, a gente pode puxar aqui para a RBB. Hoje, para registrar numa Ethereum, né, você precisa lá ter um custo, né, você precisa comprar Ether, isso não é uma coisa barata. Se eu fosse ter um registro, cada diploma é igual a um registro, né, isso ia ser uma coisa que até ia levar o custo do diploma, né. E aqui eles fizeram uma forma que eles agrupam 1000 diplomas. Então, uma transação, ela contém 1000 diplomas registrados, basicamente. Ups, acho que eu sem querer eu adiantei. E aqui é a ferramenta que está por trás do serviço de diploma digital, como que ela visualiza aqui o registro aqui numa blockchain, na blockchain Ethereum, por exemplo. O que eu quero destacar aqui também é o seguinte, o contratante, que é o MEC, né, e lá a portaria, né, ela não coloca como uma obrigatoriedade o registro na blockchain. Isso não é um requisito do contratante, né, do MEC. Mas a ferramenta ela tem essa capacidade de fazer esse registro, né, como uma camada aí de autenticação adicional. Bem, eu tentei falar rápido para compensar o tempo e para não consumir o tempo dos nossos convidados aqui. Mas fazendo aqui uma pequena conclusão, né? Então, recapitulando, né? O serviço existe, o serviço ele não usa blockchain por uma digamos assim, ele não tem esse requisito de usar a blockchain. A solução por trás do serviço, ela tem essa capacidade de registrar em múltiplas blockchains. E agora a gente está planejando iniciar aí uma fase, casando com a mudança da RBB, do nível de maturidade da RBB, da sua fase de laboratório para a fase de piloto, de começar a experimentar isso na RBB. E alguns desafios vão surgir, né? Principalmente até mais de governança do que tecnológicos, porque a equipe já testou isso tecnologicamente usando o framework Bezo, né? Mas eu fazendo gancho com a pergunta aqui da sessão anterior, né? A gente tem aqui uma situação em que, por exemplo, quem está fornecendo esse serviço para mim é uma startup, né? Tá certo, a RNP é um membro da RNP, mas tem a startup. Então, uma coisa que a gente vai ter que discutir esse fornecedor, uma startup, uma empresa, ela vai ter autonomia de fazer transações na rede, né? Como é que vai ser essa arquitetura, né? E que instrumentos vão ter que ser feitos para isso, né? Como é que a RNP vai fazer intermediação? Esse é um dos desafios que a gente vai ter que discutir nessa fase piloto. Então é isso. Esse é um possível exemplo aí que eu queria deixar para vocês. Obrigado. Está aqui meu contato, se alguém tiver alguma dúvida. O dono do serviço, meu colega Marcelino, a TechLedger, que é a startup, e meu colega Rafael, que está ali também, que foi o coordenador de PD que coordenou esse projeto no início. Obrigado. Obrigada, Silvio. Excelente o caso de uso. Depois a gente abre as perguntas. Agora eu vou passar a palavra para o Paulo, que está representando aqui a PUC-Rio. Perfeito. Bom, muito obrigado, Stefânia. Muito obrigado, Gladstone, pelo convite de estar aqui hoje para falar do caso de uso que a PUC-Rio vem desenvolvendo aí em parceria com a Petrobras. E, nesse sentido, né, muito obrigado também aos nossos colaboradores aí da Petrobras pela parceria no desenvolvimento de projetos P&D, aplicando a tecnologia blockchain. E eu gostaria de agradecer também ao professor Rafael Nasser, né, diretor do Instituto Ecoa PUC-Rio, justamente pelo desenvolvimento também dessa parceria com as universidades e com as empresas para o desenvolvimento de novos casos de uso com a tecnologia blockchain. E falando de blockchain, o primeiro ponto que eu vou trazer aqui hoje, acredito que todos vocês já devam ter escutado hoje também, que é a transparência. Transparência é um dos conceitos principais quando a gente fala sobre blockchain, e a transparência ela vem no sentido de trazer clareza ao dado, trazer clareza ao processo, à regra de negócio, ali, seja através de contratos inteligentes ou através de uma rede público permissionada.
Então, o arcabouço, né, que o blockchain pode trazer, que o blockchain traz, ele favorece, de fato, essa transparência, essa clareza. E, nesse sentido, né, a gente tem aí a transparência sendo um requisito essencial para aplicações do interesse público. Então, a universidade, né, o Instituto Ecoa PUC-Rio, vem justamente fazer essa ponte entre a indústria e a tecnologia blockchain, fomentando aí os casos de uso. Atualmente, a PUC-Rio trabalha aí com a RBB no sentido da frente de observação, que a gente tem essa transparência de fato, que todo mundo conhece sobre blockchain, é importante, mas como de fato você consegue enxergar esse dado? Como esse dado ele é observado, né, usando a tecnologia blockchain? Então, a PUC vem, inclusive no Instituto Ecoa PUC-Rio, trabalhando nessa frente, junto com a discussão sobre a governança. A governança, Gladstone já comentou aqui, outros participantes também já comentaram, que é um conceito-chave, que acho que um dos maiores desafios atualmente, quando a gente vai construir uma rede blockchain, é conseguir fazer essa cooperação, essa colaboração distribuída. Então, é muito gratificante fazer parte dessa discussão. Então, mais uma vez, obrigado BNDES, obrigado TCU, aí pela participação, do convite da PUC-Rio para poder participar dessa rede. E aí a PUC-Rio, né, novamente como uma ponte, né, da indústria com a tecnologia, vem desenvolvendo aí os casos de uso e sempre com o foco, né, nessa colaboração universidade-empresa, voltando ali com o objetivo de promover o avanço tecnológico, o avanço técnico-científico através dos casos de uso, e para isso é necessário, né, uma equipe multidisciplinar. Então, a gente, nas equipes aqui de pesquisa, a gente tem pessoas do direito, pessoas de finanças, claro, pessoas da tecnologia, justamente para fazer esse diálogo com o caso de uso, né, com o domínio da aplicação. A universidade ela vem com o conhecimento técnico-científico, mas o caso de uso, o domínio de aplicação, nem sempre a gente tem esse conhecimento, né, na ponta da língua. Então, é necessário essa colaboração para a gente entender, né, todo o caso de uso, para começar essa discussão sobre qual tecnologia é mais adequada. Blockchain não resolve todos os problemas, né? Blockchain é uma ferramenta que, a depender dos requisitos da aplicação, sim, a gente vai escolher um determinado modelo ou até mesmo não usar a tecnologia blockchain. Então, a gente, né, no Instituto Ecoa PUC-Rio, a gente tem essas linhas de pesquisas voltadas para blockchain, DLT, contratos inteligentes, tokenização, sempre com foco na entrega de valor. E eu trouxe aqui alguns casos de uso, né, que a gente desenvolveu em parceria com a Petrobras. Não vou entrar em detalhe em todos eles. O Assinador BR é um aplicativo, é uma aplicação para assinatura digital. Ela pode se conectar com diferentes blockchains. A gente fez testes com o Hyperledger Besu, a gente já fez testes com o Hyperledger Fabric, a gente usou até mesmo o QLDB da Amazon, que não é muito bem uma blockchain, mas promove ali a transparência, a imutabilidade dos dados, embora não seja muito distribuído. O Workflow BR é uma ferramenta para persistência dos dados, né, de workflow, principalmente voltado para a aquisição de dados geofísicos. A gente usou o Hyperledger Fabric também nesse projeto. O Ballot BR, que é uma aplicação voltada para deliberação e votação em consórcios de óleo e gás, usando o Hyperledger Fabric também. E, por fim, o SG Token, que é uma aplicação que os colegas aqui já apresentaram mais cedo, eu não vou entrar muito em detalhe, mas a ideia é justamente de fazer o rastreio de desembolsos comunitários usando a tecnologia blockchain. Indo para o caso de uso, né, específico agora dessa palestra, é o caso de uso voltado para a cadeia de custódia de amostras de óleo. Então, imagine o seguinte cenário, onde é encontrada uma amostra de óleo numa praia no litoral brasileiro. Algumas perguntas, né, surgem quando isso acontece. De onde veio esse óleo? Quem era o responsável por aquilo? E como é que é feita toda a análise daquela evidência para garantir que, no final, o relatório que foi ali gerado, ele é, de fato, um relatório íntegro, né? A evidência não foi alterada ao longo da sua cadeia de custódia. Então, é preciso garantir a integridade desde a coleta da amostra, até mesmo o transporte, como isso foi feito, a análise dessa amostra, como ela é feita, passa por diferentes laboratórios. Então, garantir a integridade é muito importante. Ao mesmo tempo que garantir a transparência de todo esse processo também é um fator-chave na hora de dar valor ao relatório final ali que é emitido. E a gente pensa na cadeia de custódia de amostras de óleo, cadeia de blocos, bom, é capaz de ter uma sinergia aí, né? A integridade, a transparência são fatores muito importantes. Então, a gente, né, como uma instituição de pesquisa e ensino, a gente foi procurar na literatura
quais são os casos de uso, né, e se de fato eles existem, envolvendo blockchain e cadeia de custódia. De fato, existem casos de uso, e a gente fez nesse mapeamento sistemático a análise dos principais que a gente considerou mais relevantes ali para o nosso caso de uso. E esse é um artigo que está disponível na íntegra, é possível acessá-lo através do QR Code ou usar o título, jogar no Google, é um dos primeiros. Então, e o interessante também desse artigo, claro, além de todo o conteúdo que foi produzido, é que, originalmente, né, esse é um periódico sobre gerenciamento de riscos e finanças. Nossa, o que isso tem a ver com blockchain? O que isso tem a ver com cadeia de custódia? Realmente, não tem muita sinergia. Mas o objetivo desse periódico foi justamente trazer uma edição especial onde o foco é voltado para aplicações da tecnologia blockchain que não sejam nessa área, que não sejam sobre gerenciamento financeiro e riscos. Justamente para trazer essa clareza de que existe um leque de opções de aplicação da tecnologia blockchain fora do ramo financeiro. Então, quando a gente fala de blockchain, que geralmente fica muito associado à questão financeira, essa foi uma edição especial que, na verdade, ela promoveu esse avanço, né, de discussão sobre outros assuntos que não sejam específicos só sobre o financeiro. E, paralelo a isso, a gente fez um mapeamento sobre o processo da cadeia de custódia e junto com a Petrobras, justamente para entender quais são os processos. Né? De novo, a gente tem o domínio da tecnologia, mas a gente precisa entender como é a aplicação do caso de uso. Então, a gente faz diversas reuniões ao longo do projeto para entender o passo a passo, entender quais são os principais atores, quais são os principais sistemas ali envolvidos. Então, uma vez mapeado todo o processo, a gente identificou alguns atores muito importantes nesse processo. Por exemplo, o projeto de monitoramento de praias, que é onde é feita a coleta, né? Os monitores vão às praias procurando, né, as evidências de óleo ou algum tipo de animal contaminado, e a partir daí começa assim a cadeia de custódia, onde essa amostra ela é lacrada, ela é enviada, os sistemas na verdade, o destino final da informação, né, são nesses sistemas, e uma vez que existem esses sistemas segregados, e eles não têm essa transparência que a tecnologia blockchain traz, né, são sistemas internos, como é que fica essa informação à vista do poder público? Então, a nossa proposta com o Custódia BR é justamente fazer essa integração desses sistemas, promovendo a transparência, a imutabilidade do dado, dos registros, e das informações que são ali trafegadas, e dar luz, né, através da RBB, uma rede público permissionada, justamente a transparência que esse processo requer. E a arquitetura tecnológica que a gente tem se baseado é justamente nessa de integração, onde existe ali um back-end, o Custódia BR, fazendo a integração dessas informações e aí disponibilizando através de diferentes ferramentas, inclusive esse é um dos objetivos que a gente tem junto da RBB, é trabalhar essa frente de observação para então promover essa transparência que é tão necessária e tanto se fala. Então, assim, em resumo, o Custódia BR ele vem para garantir, né, o não repúdio da informação daquele dado que é armazenado ao longo da cadeia de custódia, promovendo o rastreio, a transparência e também a distribuição da informação. E a transparência, ela promove também a proveniência dos dados, né? Então, uma vez que eu tenho a transparência de como aquele dado foi inserido, quando ele foi inserido, eu estou dando uma história para aquele dado. E essa história é muito importante que ela seja contada de forma bem clara, né, e íntegra, de que aquilo tudo, de fato, é válido. Não é possível fazer qualquer tipo de repúdio àquela informação. E isso também favorece toda a transparência, né, que a tecnologia blockchain traz, a auditabilidade. Então, ao usar uma rede pública permissionada, a gente traz mais ferramentas para os auditores para verificar se aquelas informações são, de fato, as informações esperadas, as informações coerentes com o que estava ali sendo esperado pela cadeia de custódia. Bom, esse é o caso de uso que eu trouxe aqui para vocês, então estou à disposição para qualquer pergunta e muito obrigado. Obrigada, Paulo, né, pelo caso de uso que você nos trouxe. Logo mais eu abro para as perguntas. Agora eu vou passar a palavra para a Mônica, onde ela vai falar da blockchain da Prudente. Fica à vontade, Mônica. Obrigada, Stefane. Boa tarde a todos.
É um prazer estar aqui com vocês compartilhando um pouco da jornada da Prodenge no uso do blockchain. Agradeço à RNP pelo convite e também a todos os representantes do BNDES por toda essa jornada que nós estamos juntos. Inclusive, o contato que a Prodenge tem com o BNDES aconteceu num evento como esse, em 2019, e aí nós estamos aí até hoje. Bom, pessoal, a Prodenge ela é a empresa de tecnologia do Estado de Minas Gerais, e nós somos responsáveis pelo desenvolvimento, a manutenção e operação de sistemas que gerem todo o Estado, saúde, educação, segurança, o próprio planejamento. E é da nossa natureza mesmo buscar novas tecnologias no intuito de estar impulsionando esses serviços públicos. E blockchain chegou na nossa vida lá atrás, e é isso que eu vou contar um pouco para vocês e falar um pouco de alguns casos de uso. De alguns não, de um que nós vamos trazer, A agenda aqui que eu proponho, então, é falar um pouco dessa trajetória, rapidamente, da Prodenge junto com o blockchain. Vou pontuar o case do MG Florestas, que hoje nós estamos até aqui com um representante que começou junto com a gente lá atrás, o Jonathan. E falar um pouco de outras iniciativas e a visão de futuro que nós temos no uso da tecnologia. Tá? Bom, aqui uma linha do tempo mesmo, lá em 2019, quando o blockchain surgiu dentre as nossas tecnologias de tendência para serem estudadas, um grupo de trabalho da empresa sensibilizou a diretoria e conseguiu a formalização de trabalhos voltados para blockchain mesmo. O objetivo desse grupo era fazer uma imersão na tecnologia, verificar potenciais casos de uso da aplicação, disseminar esses conceitos dentro da empresa. A Prodenge é uma empresa muito grande, com mais de 1000 funcionários, e é preciso que as pessoas estejam, pelo menos, conhecendo os conceitos, porque, igual já foi dito aqui várias vezes, a questão de profissionais que utilizam blockchain é um desafio constante, É para a Prodenge também. Então, esse grupo ele tinha e tem ainda como objetivo levar essas informações para a empresa a partir de workshops, hands-ons, seminários, semana de inovação. E dentre os trabalhos desse grupo, haviam provas de conceito. Lá atrás, ainda tinha sido muita, e ainda tem, qual plataforma vamos usar, como que vai ser o desenvolvimento. Então, foram feitas várias POCs, em vários casos de uso. Até a hora que a gente começou a conversar com a RBB também. Surgiu a RBB na nossa vida, ali por volta de 2020, mais ou menos. E esse grupo de trabalho teve que tomar uma decisão. Foi feita uma imersão nas diversas tecnologias e plataformas da época, e nós geramos um relatório de plataformas e definimos, até usamos o acórdão que o TCU apresentou agora mais cedo, Foi um dos insumos que nós utilizamos, e naquele momento nós definimos que iríamos investir em 2 plataformas, o Ethereum e o Hyperledger Fabric. Nesse caso, a gente estava ali entrando para o início do desenvolvimento do MG Florestas, que é o case que eu vou pontuar um pouco mais aqui, e definimos que ele iria usar o Fabric, e junto com a RBB a gente iria com o Bezo. E aí eu vou falar um pouco mais depois do MG Florestas. Um outro ponto importante dessa nossa trajetória é a entrada na rede do BCPF, do BCadastro, junto com o SERPRO, com a DataPrev, para consultar as informações que a Receita Federal fornece para validar os dados da Receita Federal junto aos nossos sistemas do Estado. Então, a gente tem um nós referente a essas redes e temos algumas redes em outras instituições que eu vou pontuar também. Tá? Vou entrar um pouco mais, então, aqui no MG Floresta, que é o nosso case mesmo. E o que é o MG Florestas? Ele é ele tem como grande objetivo fomentar que a gente consiga proteger as florestas nativas e que o que é usado como carvão vegetal para consumo final, pelas siderurgias, sejam através de florestas plantadas. Então, esse é o grande objetivo do projeto. E qual que é a jornada que a gente tem do carvão vegetal? Só para vocês entenderem um pouco mais do negócio do caso de uso. O caso de uso começa lá no início com o plantio. Então, o agricultor ele tem que fornecer informações para o Estado de que ele vai plantar uma floresta que vai futuramente virar carvão vegetal. É feito o processo de colheita, o transporte, até chegar no consumo. E aí, alguns dados interessantes para vocês sobre isso. Minas Gerais ela é a maior área de florestas plantadas do Brasil. Então, é uma área muito extensa e
Os dados de 2018, a gente tinha em torno de 7 mil, mais de 7 mil DCCs emitidas, que são as declarações de corte e colheita. Quer dizer, o Estado tinha ciência de 7 mil cortes e colheita, das declarações. E dentro de Minas Gerais, 80% das empresas que consomem o carvão vegetal. Então, a gente tem o maior número de florestas plantadas, e temos também o maior número de consumo, em volume do carvão vegetal. E, ao final, a gente tem aqui 40 milhões de metros cúbicos de carvão vegetal sendo utilizados. Gente, só para vocês terem uma ideia, o que são 40 milhões de metros cúbicos, são 16 mil piscinas olímpicas. Esse é o consumo que é feito anual, em média, esse é um dado de 2018, de carvão vegetal. E como que a gente define, ou o Estado fiscaliza para saber que esse volume de carvão vegetal está vindo de florestas plantadas e não nativas? Esse era o grande desafio. Além disso, como que o Estado consegue garantir ou ter pelo menos uma visão do quanto que ele vai ter até de arrecadação ao saber quantas florestas estão sendo plantadas, porque dali a 5, 7 anos, o que está sendo plantado vai ser convertido em carvão, isso vai virar, de certa forma, uma receita para o Estado. Então, é possível ter várias informações para a gestão do Estado se esse processo estiver realmente automatizado. Vislumbrando esse processo, junto com a CEPLAG, a SED, o Jonathan, de novo, que eu agradeço que ele está aqui, foi um prazer encontrar com ele no evento. Junto com a Prodenge, a gente começou, então, a POC para verificar como seria o uso do blockchain dentro desse processo. Tá? E aí foram feitas várias ações de sensibilização dos órgãos gestores para eles entenderem o uso do blockchain. Nem sempre isso é fácil. Teve até uma ação muito lúdica, porque durante a POC, nós utilizamos o Ethereum e nós colocamos um carvão vegetal dentro de um saquinho de ketchup, de chup-chup, e tinha um QR Code. E esse QR Code, os gestores liam o QR Code e viam o rastreamento daquele carvão. É algo muito lúdico, mas que mexeu com as pessoas. E ali a gente conseguiu até abrir algumas portas. Isso é uma coisa até muito interessante, Algo tão simples que realmente conseguiu ter um retorno bacana. O que nós temos hoje implantado em produção? Daquele processo, os 4 macroetapas, nós temos 2 etapas implantadas, que é o plantio e a colheita. O blockchain é uma parte desse sistema, Tem um sistema grande para gerir todas as etapas desse processo. Então, na parte do plantio, ele é todo georreferenciado, é autodeclaratório, o produtor informa qual que é a área que ele vai realizar aquela plantação, de forma que o Estado consegue já ter essa visão. E a parte da colheita é onde é feita a comunicação de que o que foi plantado vai ser agora colhido. Só para vocês terem uma ideia, um eucalipto, para ele entrar na fase de corte mesmo, ele tem que ter 20 centímetros de diâmetro. DAP, que é diâmetro na altura do peito, que chama. Demora 5 a 7 anos. É muita coisa. Mas, a partir de agora, a gente consegue ter essa previsão, essa visão de quais as áreas, em quanto tempo, vão estar já entrando na parte da colheita. Esse sistema ele está em produção e os dados, alguns dados, são armazenados na blockchain. Então, a partir do smart contract, através deles, os dados de georreferenciamento do plantio, da área e o volume que vai ser colhido, está tudo na blockchain registrado, para poder ter toda essa questão da segurança, da imutabilidade, da integridade e a disponibilidade dos dados. Bom, aqui só alguns números para vocês terem ideia. O sistema foi implantado em 2022 e a gente vê que, muito além do uso da ferramenta, a gente consegue uma transformação digital daquele processo, daquela organização. Então, o Estado consegue ter uma gestão melhor daquelas áreas, mesmo ainda sem ter todo o processo automatizado, e é possível ter um retorno. E dentro da blockchain, hoje a gente tem mais de 100 mil transações registradas, o que para a gente já é um grande feito. É algo que a gente preza muito. Bom, vou falar um pouco das outras iniciativas, além do nosso case, do MG Florestas. Nós participamos da Rede Brasil Blockchain, junto com o BNDES, TCU e todos os partícipes. O nosso grande interesse em participar da rede é essa troca de informação, passar por todos os desafios técnicos que nós temos, o modelo de negócio e a expansão da rede.
Nós sabemos que uma blockchain ela precisa ter uma rede com vários participantes, e por isso o nosso interesse de estar sempre participando, né, dessas iniciativas. Igual o Eldon disse, né, não é uma única rede que vai existir, várias redes vão existir. Nós vamos ter que passar por desafios técnicos de integração, elas vão ter que se comunicar. Então, além da rede Brasil Blockchain, nós temos também a participação na rede mineira de blockchain. O Estado de Minas Gerais declarou como uma rede mineira o uso dessa plataforma onde está o MG Florestas, com a intenção de colocar outros casos de uso também, né, para utilizar e realmente crescer cada vez mais a rede. Nós participamos do GT Blockchain da ABEP. A ABEP ela é a associação, a gente chama que é das PRODs, né, são as empresas de tecnologia dos estados, e nós já temos ali uma rede com a Celepar, que é a empresa do Paraná. São 2 nós que já estão funcionando, uma rede de laboratório, e o que a gente quer agora também é colocar um caso de uso ali, que seja de preferência utilizado pelos 2 estados, né, que seja um benefício para os 2. E a gente participa aí das discussões da rede do BCPF BCadastro para o uso interno do estado dessas informações. Tá? Qual que é uma visão de futuro da Prodenge em relação à blockchain? Nós queremos utilizar a blockchain em todos os serviços do Estado de Minas, desde que atendam os critérios de uso da tecnologia, né? Igual colocado pelo Pedro. Não é todo o sistema que cabe dentro do blockchain, mas aqueles que atendem esses critérios, a gente tem que fomentar o uso. Então, algumas discussões já foram iniciadas. Nós temos uma conversa muito grande com o IMA, que é o nosso Instituto Agropecuário, para o rastreio da carne bovina. Então, eles já têm o interesse, eles veem que não é nem mais uma vontade, né? É uma necessidade. O mercado de exportação de carne já valoriza muito mais aqueles produtos que têm uma chancela do uso do blockchain no seu rastreio. E daqui a pouco vai ser ter uma restrição. Em alguns países já existe, né, essa restrição. Então, o valor agregado daquele produto que é rastreado por toda a sua cadeia, né, é muito maior do que um que não é. Então, nós temos essa discussão com o IMA, com a CEAPA, porque Minas Gerais já tem a certificação de vários produtos, tipo café, mel, soja, e o processo estando pronto, o sistema já está pronto, o que a gente falta colocar é agregar a blockchain para armazenar todas essas etapas e agregar maior valor também nestes produtos. Mas existem outros, né, gente? Porque, igual foi dito hoje o dia todo aqui, o céu é quase o limite mesmo. Então, a gente pode estar falando de tokenização, de ativos culturais, podemos estar falando da própria cadeia de custódia, que aí entram vários serviços que o Estado hoje fornece. Então, a Prodenge tem um grande interesse em expandir essa rede, conversar com outras entidades, e estamos abertos aqui a qualquer dúvidas, contatos, e obrigada. Obrigada. Eu vou abrir a perguntas. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Eu queria aproveitar um pedaço da fala final da Mônica, na verdade, fazer uma pergunta para os 3. Ela colocou ali sobre o interesse do Estado de Minas, da Prodenge, de fazer uso da blockchain para poder colocar todos os serviços que vocês entenderem que faça sentido fazer uso de blockchain. Né? E aí eu queria estender esse ponto e fazer a pergunta para os 3, que é justamente por conta de um receio que eu percebo muito na instituição na qual eu trabalho, que é a DataPrev, principalmente por pessoas que estão menos relacionadas à tecnologia blockchain, especificamente, que têm menos conhecimento sobre ela, que é o medo que as pessoas têm de achar que elas, por só saberem usar um martelo, estão dando martelada em parafuso, achando que é prego. Né? Então, eu frequentemente recebo a pergunta de por que tal solução, por que tal problema só pode, na visão de vocês, ser resolvido com blockchain, ou, no mínimo, resolvido adequadamente, digamos assim, com blockchain. Então, pensando no caso da cadeia de custódia da PUC, a gente poderia fazer isso sem o uso de blockchain, teria percalços, mas teria problemas, talvez, mas a gente conseguiria fazer. No caso do diploma, a gente poderia gerar um hash que poderia ser verificado no site da RNP, no site do MEC, alguma coisa assim, trazendo a confiança de que o MEC está assinando aquilo de alguma forma. No caso da cadeia do MG Florestas, a gente também provavelmente poderia ter ali um rastreio, contanto que cada
instituição que foi lidando com aquele material ao longo da cadeia produtiva fizesse registro, etc. e tal. E a gente poderia fazer isso tudo utilizando esses 3 exemplos. A gente poderia usar um banco relacional tradicional num sistema isolado dentro de uma única instituição. E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês 3, o porquê que vocês entendem que essas soluções que vocês apresentaram para a gente se beneficiam do uso de blockchain. Obrigada pela pergunta. Eu acho que é o grande ponto, né? O TCU mostrou mais cedo aqui até um roteirinho de como, sim ou não, né, atende ou não aos critérios. O que eu vejo hoje que é importante a gente olhar. No caso do MG Florestas, nós temos ali várias entidades envolvidas. E nós queremos que não seja um responsável por aquela informação, que ela possa ser realmente distribuída entre o Estado, o agricultor, talvez até o transportador e principalmente a siderurgia. Então, eu vejo que essa distribuição agrega valor para essa confiança. Fora que toda essa rastreabilidade, né, e a questão da imutabilidade do dado é muito importante para essa questão, porque nós estamos falando de milhões, né, e questões de fiscalização também. Então, no caso do MG Floresta, eu acho que ele atende a esses critérios, da imutabilidade, da confiança, da distribuição e da distribuição até mesmo dos dados e da gestão daquele processo. Como eu apresentei, né, hoje o serviço de diploma digital ele não precisa de blockchain, tanto é que o contratante não exige esse requisito, né? Toda a parte feita com certificação digital já atende ali para fazer as provas necessárias. Lá atrás, se não me engano, quando o pessoal pensou em usar blockchain, também o blockchain ia resolver algumas limitações, do tipo, o certificado digital tem validade no tempo, se eu botar na blockchain, eu vou ganhar, não sei, mas a solução vai evoluindo e já tem soluções para isso também. Então, você tem razão que a gente tem que não se basear pela tecnologia, né? Até porque essa tecnologia pode até trazer um custo a mais desnecessário, né? Por exemplo, um desafio aqui que a gente vai ter que entender a gente vai fazer esse piloto na RBB. Como falei, blockchain não é um requisito do contratante, mas eu vou ter um custo adicional de ter esse componente blockchain do serviço, né? Então, eu tenho que ter um convencimento também do contratante se ele está disposto a arcar com esse custo adicional, né? E mostrar quais são os benefícios adicionais que essa feature de blockchain pode entregar. Bem, tudo isso para te falar que, concordo com você, a gente não pode fazer a coisa puramente baseada em tecnologia, né? A gente tem que pensar, ser bastante parcimonioso quando que realmente vale a pena. Mas a gente está no momento de experimentação ainda, né? Então, acho que a gente vai ter muito aprendizado com esse piloto, né? Até para depois poder tomar as decisões corretas, o quanto que vale a pena e o quanto que não vale a pena, né? Se o custo-benefício vai valer a pena ou não. Muito obrigado pela pergunta. De fato, né, porque a gente tem um martelo blockchain que todas as aplicações são prego, né? Então, eu acho que esse trabalho, né, que eu comentei sobre a discussão sobre os requisitos necessários para a aplicação, se isso leva mesmo a tecnologia blockchain, ao uso dela, ótimo. Mas se não, né, assim, não tem por que continuar nessa linha. Então, acho que, de fato, o principal ponto é conseguir analisar o porquê. E no caso da cadeia de custódia, a gente tem um ponto interessante que assim, a gente já tem os sistemas centralizados. A gente tem já os sistemas separados de análise, a gente tem os sistemas do monitoramento de praia, mas quando a gente leva isso para um outro grau de confiança, a gente precisa descentralizar. É preciso que essa informação esteja distribuída para garantir a imutabilidade. Muitas vezes, na centralizada, a gente, como o Gladstone comentou, a gente pode ficar na dúvida sobre se aquela informação ela foi adulterada, se ela não foi, como isso pode ter sido feito. Mas quando a gente descentraliza essa informação, a gente multiplica aquele dado em diversas bases de dados, garantindo ali aquela imutabilidade, aí a confiança já não é mais um ponto, porque a tecnologia já garantiu ali essa confiança tão necessária, no caso principalmente de cadeia de custódia.
Mônica, agradecer a citação, muito feliz. Eu acho que foi um prazer construir o MG Florestas com vocês da Prodenge, que acreditaram nisso. Agora, fazendo uma pergunta, acho que também para todos. E a gente viveu isso, né, Mônica, que foi a discussão da adoção da blockchain, que era você convencer a chefia que blockchain era uma solução possível, que era uma solução que ia colocar o Estado à frente, que ia trazer o Estado inovador e, de fato, assumindo o risco. Como que vocês, né, então, tanto para a Mônica hoje dentro do Estado, quanto também para os outros painelistas, veem qual que é a próxima barreira que a gente vai ter que superar? Eu acho que hoje, como o TCU já soltou um acórdão, já deixa a gente mais confortável, já tem plataformas funcionando, soluções em blockchain. Qual que é a próxima que a gente vê para conseguir avançar mais a adoção tecnológica? Obrigada, Jonathan, pela pergunta. Eu acho que a gente ainda está vencendo essa, sabe? De convencer, sensibilizar, mostrar os grandes benefícios. No caso do MG Florestas, a gente teve um patrocínio muito grande do Estado, porque tinha a Secretaria do Planejamento junto, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e o cliente da solução, que é a Secretaria do Meio Ambiente. Então, eu vejo que eles estarem juntos e querendo a solução foi o que viabilizou também a adoção e a implantação. Tirando essa parte, que eu acho que ainda a gente está vivenciando, de convencer e sensibilizar, eu vejo que é a especialização, a mão de obra especializada em blockchain, que nós temos que investir, nós temos que capacitar, temos que formar, porque, como o Gladstone colocou, nós estamos no início dessa jornada. Daqui para frente, talvez isso seja a forma normal da gente desenvolver em blockchain. Então, acho que nós temos que nos preparar como empresa, seja pública, seja privada, seja acadêmica, para formar esse know-how em outros profissionais. Perfeito, eu concordo plenamente com a Mônica, não é uma batalha já vencida, o convencimento faz parte do dia a dia de quem trabalha com blockchain, então mesmo a gente que está trabalhando na ponta, né, que é P&D, existe uma necessidade de convencimento de todo um discurso, uma retórica, para justamente explicar os benefícios e, olha, vale a pena experimentar. Né? A gente está numa fase que a experimentação é a chave, e o sucesso dos casos de uso desdobram outros casos de uso e aumenta, assim, a aplicabilidade da tecnologia blockchain, facilitando justamente esse convencimento. Então, é essencial, esses casos de uso são essenciais, justamente para abrir portas para outros, para a gente, de fato, conseguir difundir, diminuir esse atrito, né, na hora de convencer do porquê usar a tecnologia blockchain. E voltando ao comentário do nosso amigo, assim, nem tudo se resolve com blockchain. Então, esse argumento, né, tem que ser muito bem tratado para que, de fato, ele faça sentido e entregue valor no final. Então, o objetivo, né, muitas vezes, dos projetos é a entrega de valor. Então, para isso, é preciso, sim, fazer toda essa etapa de convencimento para desenvolver o projeto e fazer essa entrega de valor no final. Não, só complementando, generalizando aí para a resposta, né? Eu acho que a gente já está escaldado assim, de tentar seguir hype. Assim. Eu acho que qualquer nova tecnologia, os gestores, né, vão pedir essa análise, né, uma análise talvez baseada em dados, vão querer saber a sustentabilidade daquilo. Eu acho que no passado era mais comum você seguir isso pelo hype, né? E a gente estava até tendo essa discussão no comitê da RBB ontem, né? Uma preocupação de você garantir a sustentabilidade. O Gladstone falou, né? O storage é o calcanhar de Aquiles, né? O storage vai tender a crescer até que apareça uma nova tecnologia disruptiva e diminuir esse custo, né? Então, são preocupações que a gente tem que ter nesse convencimento também para os gestores. Está na hora? Está na hora, Vanessa. Bom, então eu gostaria de agradecer a Mônica, o Ciufo, o Paulo, por compartilhar um pouquinho conosco ali os casos de uso. Caso vocês tenham mais alguma dúvida, estamos aí à disposição. Obrigada à equipe RBB e obrigada à presença de todos vocês.